bom? Aqui é a Rafa da Mina Comprava Livros. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro aqui que chegou da Intrínseca, que eu achei ele sensacional. Aquele livro que é pra ter na estante sempre e pra se discutir sobre algumas coisas que eu nem sabia que existiam. Então, pra você que é curioso, assim como eu, sobre você ler Fobias e Manias, é da Kate Summerscale e tem aqui 99 obsessões pra entender a mente humana. Mas não vai entender muito, não. Tem algumas coisas que eu me identifiquei muito, porque eu também tenho medo, e outras que eu nem sabia que existiam. Ele chegou num kit super gracinha que eu fiz unboxing pra vocês, então tem no TikTok, tem no Reels, tem aqui no Shorts, então não tem nem desculpa não ver, dá uma procurada que vocês vão achar, que foi o kit de Halloween, então foi uma graça de kit. E veio esse livro perfeito que eu amei, e eu acabei lendo, gente, enquanto eu tava esperando o meu tratamento de coluna, né? E eu tô completamente apaixonada e quero dividir com vocês algumas coisas. Aqui ela vai explicar o seguinte: você já se sentiu angustiado com a ideia de falar em público? Ficou apreensivo diante das grandes alturas ou em lugares apertados? Ou comprou só mais um livro mesmo com uma pilha gigante em casa esperando para ser lido? Se identificou? Pois é, eu também. Talvez você fique apavorado ao ver uma aranha ou nervoso quando está longe do celular. A explicação para tudo isso é simples: as fobias e manias fazem parte da nossa realidade. Então aqui, ó, logo no iniciozinho, a gente vai ter um sumário, gente, e explicativo do que é o medo, que tem o nome, né? E depois, o nome científico, e depois tem de que é. Por exemplo, ablutofobia é de tomar banho, se lavar. Abulomania, de indecisão. Acarofobia, de animais minúsculos. Acrofobia, de altura. Aerofobia, de voar. Enfim, tem vários aqui na ordem alfabética, são 99. E aqui no finalzinho você também pega o que é fobia e o que é mania. Então, por exemplo, você tem mania de acumulação, de álcool, arrancar cabelos, assassinar, Beatles, cabelo, caminhar, comprar, contar, cutucar a pele, cutucar as unhas, dançar, demônios, dinheiro, encolhimento, escrever, furtar, generosidade, gritar, indecisão, livros, mentir, poder, provocar incêndios, rir, ser objeto de desejo, sexo, si mesmo, tocar coisas, tristeza, tulipas, uma coisa, uma palavra, são manias. E as fobias são tudo isso aqui. Eu separei algumas aqui para comentar com vocês. É um livro que vai explicar da onde surgiu o nome, né, a nomenclatura, e a partir de quando se identificou que isso era um problema não só de uma pessoa, mas um problema, uma questão, uma fobia, enfim, né, algo que não só uma pessoa sentia ou fazia, como muita gente. Então, aqui, ó, vamos começar com o primeiro que eu separei pra vocês, que é aerofobia. E tem um aviãozinho aqui, ó, que é pra já dar aquele. Originalmente, a palavra aerofobia, do grego aerar, descrevia o pavor de corrente de ar, que era comum em vítimas de raiva humana. Zoonose também chamava de rábia. Mas hoje em dia o vocábulo é empregado com frequência para descrever o medo de voar. Muitos de nós sentem esse medo, que para cerca de 2,5% da população é uma fobia. Em 1982, a corporação Boeing estimulou que a indústria aeronáutica dos Estados Unidos ganharia 1,6 bilhão de dólares a mais por ano se todos superassem o medo de voar. Em 2002, ano que se sucedeu aos ataques terroristas de 11 de setembro, a aerofobia também teve um efeito tangível nos índices de mortalidade. O número de norte-americanos que optaram por viajar de carro em vez de avião aumentou tanto que 1.595 pessoas a mais morreram em acidentes nas estradas. Os riscos de viagens aéreas são baixíssimos. Um estudo da Universidade de Harvard de 2006 constatou que a probabilidade de um indivíduo morrer em um acidente de avião era de 1 em 11 milhões, em comparação com a probabilidade de morrer em um acidente de trânsito, que é de 1 em 5 mil. Contudo, pesquisas recentes na área de psicologia mostraram que os acontecimentos raros chamam mais a nossa atenção do que os comuns. O psiquiatra estadunidense Aaron T. Beck, pioneiro da terapia cognitiva comportamental da década de 70, apontou que a ansiedade se baseia não apenas nas probabilidades de um acontecimento temido ocorrer, mas também na percepção acerca de como ele seria devastador e inescapável. No fim das contas, os indivíduos que têm medo de voar não estão alarmados com a possibilidade de o avião cair. O que os aterroriza é o horror quase inimaginável que sentiriam na pele se isso acontecesse. O personagem de Romance de Frente para o Sol, de Julian Barnes, articula os pensamentos atormentadores que as viagens aéreas podem inspirar. No livro, Gregory pensa que um acidente de avião seria a maneira mais infernal de morrer. Aí tem toda aqui a questão. Então, alguns aerofóbicos sentem um apego supersticioso à própria fobia, por julgarem que até então foi medo que os protegeu do desastre. No início do romance Medo de Voar, de Erika Jong,
No momento em que o avião decola, os dedos das mãos e dos pés de Isadora Wing congelam, os mamilos ficam rígidos, o estômago salta, o coração grita em sincronia com os motores da aeronave. Então aqui tem toda essa... Aqui também tem, gente, só aqui, ó. Bibliomania, que explica, né, sobre comprar livros. Giacomo corria pelos depósitos, percorria as galerias de sua biblioteca extasiado e maravilhado. Escreveu Gustave Flaubert, então com 14 anos, na sua novela Bibliomania de 1837. Então se detinha o cabelo numa bagunça, olhos fixos e brilhantes. Suas mãos quentes e úmidas tremiam ao tocar os livros nas estantes. O livreiro de Flaubert era louco de amor por seus livros. Muito em breve ele daria a própria vida por um deles. O termo francês bibliomanie, derivado do grego biblion, livro, foi registrado pela primeira vez em 1734. Mas a mania atingiu seu apogeu no fim do século, quando a bibliomania na Grã-Bretanha se tornou um frenesi de especulação tão grande a ponto de rivalizar com a tulipamania holandesa da década de 1630. No poema De Bibliomania de 1809, o médico de Manchester, John Ferrier, questionava a obsessão de seus compatriotas por livros. Que desvairados desejos, em que inquietos tormentos permanece o homem infeliz do que da doença do livro padece. Gente, só... Olha, tem uns livrinhos aqui pra gente se identificar, ó, meu Deus do céu, gente, só, eu aqui olhando meus livros aqui, ou seja, totalmente maníaca, né? Aqui tem também homofobia. Em 1875, o psicoterapeuta George Weinberg cunhou o termo homofobia para designar a aversão à homossexualidade, depois de ouvir um desconhecido insultar sua amiga lésbica. Embora ao pé da letra a palavra signifique fobia, de que é igual, homos quer dizer semelhante em grego, Weinberg a escolheu pelo efeito e não pela precisão. Era mais vigorosa e expressiva do que as tentativas anteriores de nomear o sentimento anti-gay, exemplo de homoerotofobia. Dois outros amigos dele usaram a palavra em um artigo da revista Screw de 69, que lamentava a conjuntura ter sido ocasionada pela homofobia. Escreveram Jack Nichols e Leach Clark para explicar a condição de como o medo intenso e neurótico de ser percebido como alguém que seja atração por indivíduos do mesmo sexo. Então aqui tem sobre homofobia também. Outro que eu destaquei aqui, xenofobia. A gente vive nos dias atuais, né, com guerra e tudo. Na década de 1880, xenofobia era símbolo de agorafobia, o medo de espaços abertos ou públicos. Xeno significa estrangeiro ou estranho em grego. Somente no início do século XX, a palavra passou a definir desconfiança, temor ou antipatia por pessoas de uma etnia, nacionalidade ou credo diferente. Formas específicas de xenofobia são a islamofobia, o temor ou ódio ao Islã e aos muçulmanos, do francês islamofóbio, do uso desde a década de 1970. Mais difundida no Ocidente somente a partir de 1990. A judeofobia, usada já em 1847 para descrever o antissemitismo, e a sinofobia, aparentemente usada pela primeira vez em um livro sobre o comércio de ópio em 1876 para designar a aversão do povo e a cultura dos chineses. Em 1923, o jornal The New York Times descreveu a atitude da Ku Klux Klan em relação aos negros como xenofobia, uma doença mais perigosa para um povo livre do que qualquer praga física. Os psicanalistas argumentam que a xenofobia surge do medo dos nossos próprios impulsos. Associamos outras pessoas a uma parte do que reprovamos em nós mesmos. Gente, é incrível, tem toda o que ela se baseou, né, para falar, para escrever o livro. Enfim, eu poderia ficar falando horas e horas. Eu amei a diagramação, olha isso. A gente tem bastante de inseto, né? E aqui tá a capinha para vocês. Agradecer a Intrínseco o envio do exemplar e poder dividir aqui. Gente, é um livro pra você pegar às vezes e falar, mas isso é o quê, né? Que tipo de coisa? Você pega lá e vai. Amei, gente. Eu li inteiro, achei fantástico. E tem muita coisa que eu fiquei, gente, nem sabia que isso existia. Tem alguém que é assim? Mas tem, sempre tem. É isso. Minha nota de que é excelente. 5 estrelas, adorei esse livro. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Se vocês quiserem comprar, mais uma vez, eu peço, compre pelos meus links, né? Apoie meu trabalho, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, que é muito importante pra mim. Engajem, comentem, compartilhem, né? E isso quando comprar qualquer produto na Amazon, linkinho aqui na caixa de descrição. Vou agradecer a Intrínseca mais uma vez o envio do exemplar e a oportunidade de dividir com vocês essa história aqui com o meu público. Não se esquece que a gente tá chegando a quase 50 mil, então se vocês quiserem me ajudar a chegar, chama os amigos, né? Vambora que vai ter muita live bacana ainda aí pra vocês. Beijo grande, fui!